Salve, meus irmãos motocinistas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo, o segundo da série A Arquitetura da Violência. Vamos ver como sociedades mais primitivas entendiam e lidavam com a violência como contrato social e ferramenta de poder. Vamos falar do potlatch, uma cerimônia tradicional de povos indígenas da costa noroeste da América do Norte. Caracterizada pela redistribuição de riquezas, banquetes e doação de presentes para afirmar prestígio social e validar títulos, por Marcel Mauss. Vamos falar de Émile Durkheim, um dos principais arquitetos da sociologia moderna. Vamos falar de René Girard e suas considerações sobre a violência e o sagrado e o bode expiatório. Sobre Norbert Elias e como a percepção da violência se modifica com o passar do tempo. E ponderar sobre a violência como linguagem social. A força como ordenamento. Uma análise sociológica da violência nas sociedades pré-estatais. O mito da barbárie versus a realidade estrutural. A compreensão popular sobre a violência nas sociedades chamadas primitivas oscila frequentemente entre dois extremos caricatos: o bom selvagem de Rousseau, vivendo em uma harmonia bucólica e pacífica, e o bruto hobbesiano, mergulhado em uma guerra incessante por sobrevivência. No entanto, a sociologia e a antropologia contemporâneas revelam que a violência nessas comunidades não era um sinal de anarquia ou ausência de regras, mas sim um elemento constituinte da própria ordem social. Nestes contextos, a força não era um problema a ser resolvido pelo Estado, mas uma ferramenta política, ritual e jurídica utilizada para manter a coesão, impedir a tirania e gerenciar as relações de alteridade. Pierre Clastre e a guerra como antídoto ao Estado. A contribuição de Pierre Clastre em A Sociedade contra o Estado é talvez a mais radical ruptura com a visão evolucionista da violência. Clastre argumenta que a ausência de um aparelho estatal nessas sociedades não era uma falha, mas uma escolha política ativa. A guerra como fragmentação. Para Clastre, a guerra crônica entre as tribos ameríndias, como os Guayaki ou os Yanomami, servia para garantir a autonomia de cada grupo local. Se as tribos parassem de lutar e começassem a se fundir em unidades maiores, o caminho para a centralização do poder estaria aberto. A violência externa, portanto, impedia a unificação que levaria ao surgimento de um soberano. O chefe sem poder. Nas sociedades primitivas, a imposição da força não residia no líder. O chefe era um mestre da retórica, não do comando. Se ele tentasse usar a força para impor sua vontade, a sociedade reagia com violência contra ele, ou simplesmente o abandonava. Clastre demonstra que a sociedade primitiva é uma máquina de impedir a emergência de um poder separado do corpo social. A força está espalhada por todos, para que ninguém a detenha sozinho. Marcel Mauss, A Dialética entre a Dádiva e a Luta. Em seu influente ensaio sobre a dádiva, Marcel Mauss analisa como a sociabilidade se constrói através da tríplice obrigação: dar, receber e retribuir. A violência, sob esta ótica, é o resultado direto da quebra desse ciclo de reciprocidade. A reciprocidade ou a guerra. Para Mauss, as sociedades primitivas operam em um regime de prestações totais. Quando dois grupos se encontram, eles têm duas opções: trocar, presentes, mulheres, bens, rituais, ou guerrear. A violência surge no momento em que a troca falha ou é recusada. Aceitar um presente é aceitar a paz. Recusá-lo é uma declaração de hostilidade. O dom como violência simbólica. É importante notar que mesmo o ato de dar pode carregar uma forma de imposição de força. No potlatch, ritual de destruição de bens, o objetivo era esmagar o rival com generosidade. Se o outro grupo não conseguisse retribuir com um presente ainda maior, perdia o seu prestígio e caía em uma forma de submissão simbólica. A força aqui é sublimada na economia do prestígio. Émile Durkheim, o crime como ofensa à consciência coletiva. Para Émile Durkheim, a violência nessas sociedades que ele classifica como possuidoras de uma solidariedade mecânica possui um caráter essencialmente punitivo e moralizador.
o direito repressivo. Em sociedades onde os indivíduos são muito semelhantes entre si e compartilham os mesmos valores, qualquer crime é sentido como um ataque direto à consciência coletiva. Por isso, a resposta deve ser violenta, passional e imediata. A imposição da força não visa reabilitar o infrator, mas sim satisfazer a indignação do grupo e reafirmar a força das normas sociais. O espetáculo do castigo. Diferente da justiça moderna, que é burocrática, a violência punitiva nas sociedades primitivas era pública e ritualística. O sofrimento imposto ao corpo do culpado servia para restaurar a integridade moral da comunidade que havia sido ferida pela transgressão. René Girard, A Violência Sagrada e o Bode Expiatório. O filósofo e antropólogo René Girard oferece uma visão psicológica e sociológica sobre como a violência interna de um grupo é gerida para evitar a autodestruição. O desejo mimético. Girard postula que os seres humanos imitam os desejos uns dos outros. Isso gera uma rivalidade inevitável. Se todos desejamos o mesmo objeto, acabaremos lutando por ele. Nas sociedades primitivas, sem leis escritas ou tribunais, essa rivalidade poderia escalar até que todos estivessem em guerra contra todos. O mecanismo do bode expiatório. Para interromper a espiral de vingança, a comunidade inconscientemente converge sua raiva para uma vítima única e arbitrária, o bode expiatório. Ao matar ou banir essa vítima, a tensão do grupo é descarregada. A paz que se segue é tão súbita que a vítima é vista como sagrada, alguém que trouxe a guerra, mas também a paz. Assim nascem os sacrifícios rituais, uma imposição controlada de violência para evitar uma violência descontrolada. Norbert Elias. A força antes do autocontrole. Norbert Elias, em O Processo Civilizador, analisa como a sensibilidade humana em relação à violência mudou drasticamente ao longo dos séculos. A sociedade de guerreiros. Elias observa que, em sociedades menos complexas e menos centralizadas, a agressividade era uma parte cotidiana e aceita da vida. Não havia a blindagem psicológica que temos hoje contra o sangue ou a dor alheia. A imposição da força era uma virtude necessária para o guerreiro. A capacidade de ser violento era sinônimo de honra e sobrevivência. A internalização da coerção. A transição para a modernidade ocorre quando o Estado retira a força das mãos dos indivíduos e a centraliza. Nas sociedades pré-estatais, a violência era externalizada e direta. Com o tempo, a coerção física foi substituída pela autocoerção, a vergonha, o medo social e a etiqueta. Mas o ponto de partida é sempre uma sociedade onde a força física era o árbitro final das disputas. Conclusão. A onipresença da força como linguagem social. A análise desses teóricos nos permite concluir que a violência nas sociedades primitivas nunca foi um exercício gratuito de crueldade, mas uma linguagem social complexa, seja para impedir a formação de um Estado tirânico, Clastre, para punir quem desafia a moral do grupo, Durkheim, para purificar o ambiente de rivalidades internas, Girard, ou como resposta à falha nas alianças, Mauss, a força era um recurso regulado. Diferente da sociedade contemporânea, onde a violência é frequentemente percebida como uma falha do sistema, nas sociedades primitivas, ela era o próprio sistema operando. A grande ironia revelada por esses pensadores é que, ao tentarmos eliminar a violência física através da centralização estatal, muitas vezes apenas a transformamos em formas mais sutis, burocráticas e sistêmicas de opressão. A força não desapareceu, ela apenas trocou o machado de pedra pela caneta do legislador e pelo algoritmo do controle social. Muito bem, meus irmãos motocinistas. Chegamos ao final de mais um vídeo do pensamento cínico da série A Arquitetura da Violência. No próximo vídeo vamos utilizar duas mídias modernas para dar forma para todas as teorias apresentadas até aqui. O livro de William Golding, O Senhor das Moscas, e o filme de Mel Gibson, Apocalipto. Utilizando eles, veremos como a violência encontra sua razão de existir em dois ambientes sociais totalmente diferentes. Se gostou do vídeo, deixe um joinha e se inscreva no canal. Se não gostou,
Só me resta agradecer por você ter chegado até aqui. Um fraternal abraço aos meus irmãos motocinistas. Nos vemos no próximo vídeo do canal.